Fala galera, Casal Travinha na área e de volta com o novo, velho, antigo quadro que fazia parte, sabe de onde? Travinha Esportes. Isso, há uma década já. Exatamente, com Travinha Drops que a gente tinha, pois é, a gente está retornando com este quadro de uma forma agora um pouco diferente e vamos trazer aqui neste quadro histórias e curiosidades de eventos e personalidades do mundo esportivo. Mas antes de nós começarmos aqui a contar sobre o que a gente vai falar e sobre o que nós vamos trazer, sabe, né? Te inscreve no nosso canal, deixa o joinha e também o seu comentário aqui embaixo e aproveita para seguir o Casal Travinha nas nossas redes sociais, né, Nath? Isso aí, Marcos, nós vamos trazer aqui a história dos Jogos Olímpicos, desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade e os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que começam então em 1896 e vem aí até os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Só que antes de começarmos, porque a gente vai trazer aqui tradições olímpicas, o significado dos símbolos, das bandeiras, dos mascotes, até entrar... Várias curiosidades. Nossa, várias curiosidades, desde a mitologia grega até os Jogos 2016, como disse aqui a Nath. Só que neste primeiro episódio, a gente pensou em como agradar ao público apaixonado pelos Jogos Olímpicos e ao nosso público cativo do beisebol. Exatamente, o Casal Travinha que transmite Brasil afora o beisebol nacional, né, Nath? Isso mesmo, vamos começar então pela história do beisebol nos Jogos Olímpicos. Quando que eles começaram a fazer parte do programa olímpico? Quando que deixaram de fazer parte? Quem foram os campeões? E, se tudo der certo, voltam aí no programa olímpico dos Jogos de Tóquio. Exatamente. Então, te liga que vem aí a história do beisebol nos Jogos Olímpicos depois da vinheta. Meus amigos, levou-se algumas décadas até o beisebol entrar de vez no programa olímpico. Só que, de cara aqui, Nath, tem uma dúvida com relação ao ano de exibição do beisebol, de aparição, quando apareceu o beisebol nos Jogos Olímpicos. Porque apesar de não ter nenhum registro fotográfico, nada que comprove, mas alguns autores defendem que o beisebol apareceu como jogo de exibição em 1904 nos Jogos de São Luís, nos Estados Unidos. E faz até algum sentido, né? Já que os Estados Unidos aí tem muito beisebol, é um esporte muito popular. Exatamente, só que o registro mesmo que se tem aconteceu um pouquinho mais tarde. Foi nos Jogos de 1912 em Estocolmo, na Suécia, no qual a equipe dos Estados Unidos enfrentou a Suécia em uma partida de exibição, vencendo o jogo pelo placar de 13-3. Em 1936, em Berlim, na Alemanha, mais uma vez como exibição, o beisebol apareceu com duas equipes dos Estados Unidos se enfrentando diante de aproximadamente 100 mil espectadores no Hayes Sports Field. De um lado, os campeões mundiais e de outro, a seleção olímpica dos Estados Unidos. A partida terminou com um placar de 6-5 para os campeões mundiais. Depois, em 1952, em Helsinki, na Finlândia, o beisebol apareceu com uma versão do beisebol escocês, chamado de pesa-palo, com duas equipes escocesas se enfrentando, por óbvio. Já em 1956, nos Jogos de Melbourne, na Austrália, os anfitriões enfrentaram os Estados Unidos e, em 1964, nos Jogos de Tóquio, no Japão, uma partida de exibição entre Japão e Estados Unidos aconteceu. Por 20 anos, o beisebol ficou sumido dos jogos até chegar à edição de 1984, claro, nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, também como um esporte de exibição, só que já em forma de um mini torneio. Nessa edição, o Japão saiu campeão. Depois, na edição seguinte, em Seul, na Coreia do Sul, em 1988, o beisebol passou a ser chamado de esporte de demonstração e teve mais um mini torneio. Dessa vez, os Estados Unidos venceram os japoneses e foram os campeões. A aceitação do público por duas edições seguidas
e um torneio de beisebol melhor organizado fizeram com que a modalidade entrasse de vez no programa olímpico. Isso aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1992. Nessa edição participaram 9 países, mas eu vou roubar aqui, vou pegar minha colinha, que foram Estados Unidos, Cuba, Japão, Itália, China, Taipei, Porto Rico, República Dominicana e Espanha. Tudo isso para não perder um tempão aqui, depois ter que ficar gravando, para a gravação, volta a gravação, vem a gravação. E meus amigos, até 1996 não eram admitidos jogadores profissionais a jogarem o beisebol, entre tantas outras modalidades, não é? Com isso, os Estados Unidos acabou levando uma equipe universitária nos Jogos de 1992. Porém, Cuba conseguiu levar os seus jogadores mais experientes. E sabe o porquê disso? Porque esses jogadores tinham um emprego. Oh, que coincidência, que país é esse? Parece aqui no Brasil também, né? Pois é, com isso, eles não eram associados a jogadores profissionais e sim considerados jogadores amadores. E claro, não tirando mérito, mas isso fez toda a diferença. Afinal de contas, Cuba, até 1992, havia conquistado 12 mundiais, desde 1969, e venceu 64 partidas entre 1986 e 1992, com apenas uma derrota. Pois é, com isso, Cuba venceu os Estados Unidos 2 vezes. Na primeira fase, pelo placar de 9-6, e na semifinal, por 6-1. Estrelas cubanas como Lázaro Vargas, Antônio Pacheco e o pitcher Omar Arrete estiveram presentes nos jogos. Na grande final, Cuba não teve dificuldades e venceu a China Taipei por 11-1. Os cubanos terminaram a competição com um aproveitamento no bastão de 40,4%. Avançamos e vamos para 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta. E aqui, sendo nos Estados Unidos, o beisebol teve a segunda maior média de público dos Jogos, com 35.223 espectadores. Dentro de campo, mais uma vez, os Estados Unidos não foram com as suas principais estrelas. Já Cuba, considerada a grande favorita, dominou a fase de classificação, vencendo todos os 7 jogos. Nas semifinais, Cuba passou por Nicarágua pelo placar de 8-1, enquanto na outra semifinal, o Japão venceu os Estados Unidos por 11-1. Já na grande final, os cubanos venceram o Japão pelo placar de 13-9, com um destaque extraordinário para o número de home runs anotados na partida, 13 no total, sendo 8 dos cubanos e 3 dos japoneses. Seguimos agora para a Austrália, nos Jogos de Sydney em 2000, onde o beisebol esteve presente mais uma vez. Sim, dessa vez com 8 equipes, e lá vou eu para minha colinha de novo. Cuba, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, África do Sul, Holanda, Itália e Austrália. E se você acha que os cubanos foram os tricampeões, está redondamente enganado, porque dessa vez deu os Estados Unidos. Os Estados Unidos, sob o comando do Hall da Fama do beisebol, Tom Lasorda, e com jogadores de ligas menores atuando nos jogos, o técnico da seleção norte-americana disparou. Derrotar Cuba será uma homenagem aos cubanos residentes nos Estados Unidos. Isso gerou uma baita polêmica, mas apesar da frase forte e desnecessária, os Estados Unidos mostraram ao que vieram. Só que Cuba, na fase classificatória, venceu os Estados Unidos pelo placar de 6-1, sendo essa a única derrota dos norte-americanos em toda a competição. Porém, na grande final, eis que as duas equipes se reencontraram e dessa vez deu Estados Unidos diante de Cuba, que eram conhecidos na época como Grande Máquina Vermelha. A vitória foi pelo placar de 4-0, com direito a home run anotado por Mike Neal, considerado o melhor jogador da competição. Já a medalha de bronze ficou com a seleção da Coreia do Sul, que venceu o Japão por 3-1. E pensa que para por aí? Não para mesmo, porque em 2004, em Atenas, na Grécia, o beisebol voltou para os Jogos Olímpicos mais uma vez.
E as 8 equipes participantes foram, aqui na minha colinha, claro, Japão, Cuba, Canadá, Austrália, China, Taipei, Holanda, Grécia e Itália. E observaram que eu não falei aqui o nome dos Estados Unidos? Sabe por quê? Porque os Estados Unidos perderam para o México na fase lá das eliminatórias entre América Central e América do Norte. Teve uma polêmica nessa eliminação, porque uma equipe, geralmente para ser eliminada, já desde aquela época, tinha que sofrer 2 derrotas. E os Estados Unidos perdeu apenas essa vez aí já para o México, já jogou com o México e já caiu fora de vez das Olimpíadas. Depois o México enfrentou o Canadá, e aí Canadá venceu o México, portanto, dessa divisão aí das Américas, quem veio foi Cuba e Canadá para os Jogos de Atenas. E assim como em 2000, o COI liberou que atletas profissionais participassem dos Jogos Olímpicos. Só que dessa vez, quem não liberou que os seus jogadores participassem foi a MLB. Da primeira fase, avançaram 4 equipes para as semifinais. O Japão enfrentou a Austrália e perdeu pelo placar de 1-0, enquanto do outro lado, Cuba e Canadá se enfrentaram e a vitória ficou com os cubanos pelo placar de 8-5. E aí, na grande final, falou mais alto a tradição, a camiseta. Os cubanos conquistaram o tricampeonato aplicando um placar de 6-2 nos australianos. Nath, avançamos mais um pouquinho e vamos parar em Pequim em 2008, onde o beisebol esteve pela sua última vez, claro, até agora o seu retorno nos Jogos de Tóquio. Exatamente, dessa vez participaram 8 equipes novamente, que eu vou colar aqui. Coreia do Sul, Cuba, Estados Unidos, Japão, China, Taipei, Canadá, Holanda e China. Da fase classificatória passaram Cuba, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Em uma semifinal, se enfrentaram Cuba e Estados Unidos. Vitória dos cubanos pelo placar de 10-2 e mais uma vez os cubanos estavam na final. Na outra semifinal, Coreia do Sul e Japão se enfrentaram. E a vitória foi dos sul-coreanos pelo placar de 6-2. Já na grande final, apesar de toda a tradição, a Coreia venceu Cuba por 3-2 num jogo disputadíssimo. A medalha de bronze ficou com os Estados Unidos, que derrotaram o Japão por 8-4. Meus amigos, depois de 2008, tanto o beisebol quanto o softball deixaram de participar aí dos Jogos Olímpicos, saíram, do programa olímpico. Mas eles estarão de volta nos Jogos de Tóquio em 2021, se Deus quiser. Né, Nath? É isso aí, Marcos, assim esperamos. E esperamos também que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram? Então já sabe, né? Deixa o teu joinha, te inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais e desça aqui o teu joinha. Até o próximo videozinho. Tchau, tchau. Vai encerrar assim.